Quem teme a Deus pode passar por duras provas financeiras e familiares? Lição 4. O drama de Jó. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo de Deus. É muito importante que você dê o like, curta, compartilhe. Agora até o Messenger está dificultando a distribuição. Eu estou com dificuldade para distribuir aos canais. O que facilita mesmo é quando você se inscreve no canal e assine o sininho, que aí assim que eu publico já chega para você. Mas tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor, porque eu não tenho nenhuma monetização, não tenho nenhuma ajuda financeira para elaborar esses vídeos, a não ser, claro, a ajuda de Deus, que, por sinal, é muito boa, Ele paga muito bem, muito mais do que eu mereço. Então, vamos nós. O texto áureo nos diz assim: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A referência correta desse versículo é Jó, capítulo 1, versículo 21. Por que eu destaco isso? A minha versão de onde eu copio é da revista digital. Na revista digital está lançado lá Jó, capítulo 2, versículo 21. Então, para você ter uma ideia, Jó capítulo 2, versículo 21 sequer existe na Bíblia. O versículo do capítulo 2 de Jó os versículos vão até o capítulo 13 apenas. Então, na verdade, capítulo 1 e 21. E aí eu não sei como é que vai estar na revista, sinceramente. Você observa isso até para passar para quem é professor de escola dominical, aí ajudar também os alunos, se for o caso. Verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe será em Jó, capítulo 1, versículos de 13 a 22 e capítulo 2, versículos de 6 a 8, que passo a ler com alguns comentários a partir de agora. Jó capítulo 1, versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Versículo 14 agora. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. Observações nesse versículo 14 é que aqui vai chegar o primeiro mensageiro trazendo a primeira má notícia a Jó. E para quem porventura não estiver acostumado aqui com esses termos aqui da Bíblia, então quando fala as jumentas paciam, é o mesmo sinônimo para as jumentas pastavam. Então vamos ao versículo 15. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Então versículos 14 e 15 é a primeira má notícia. Vamos agora ao versículo 16, que ele é completo com a segunda má notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. A nova aqui quer dizer a notícia. Vamos ao versículo 17, terceira má notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova.
Versículo 18, a quarta má notícia chegando para Jó. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, versículo 21, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse versículo 21 também é o texto áureo e que eu alertei, né? A referência correta, capítulo 1, versículo 21. Vamos agora ao versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora, capítulo 2, ainda sempre no livro de Jó, do versículo 6 em diante. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Aqui eu já vou explicar para que todos fiquemos bem emparelhados em relação ao entendimento desse versículo. No final do capítulo 1 e o início do capítulo 2, e você deve notar que nós estamos no versículo 6, meia dúzia, acontece que Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos, literalmente foram mortos de diversas formas, e Satanás comparece uma segunda vez diante de Deus, e Deus então cobra dele a desconfiança que o inimigo havia apresentado contra Jó. E o Senhor disse algo nessa linha: você pediu para tocar nos bens de Jó, você tocou, mas vê que mesmo assim ele se conserva fiel, íntegro e temente a Deus. E aí o inimigo disse para Deus: olha, pele por pele, osso por osso, tudo o homem dará pela sua carne, ou seja, pela sua saúde. Deixe-me tocar então na saúde dele. Eu estou contando aqui com outras palavras, mas o conteúdo é esse, que está separando o versículo 22 do capítulo 1 para o versículo 6 do capítulo 2. Então o inimigo disse isso: deixa eu tocar na carne dele, na saúde dele, ele vai blasfemar na tua face. Falou para Deus. E Deus então lembrou, e exatamente o que está nesse versículo que a gente leu. Eis que ele quem? Jó, está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. E de novo eu alerto. Esse poupa, porém, a sua vida que Deus fala não é um pedido. É um limite que, pelo poder de sua palavra, Deus está estabelecendo. Ou seja, Satanás vai ter a capacidade de infringir um sofrimento muito grande a Jó, mas não poderá tocar-lhe na vida, não poderá tocar na vida de Jó, não poderá tirar a vida de Jó. Então vamos ao versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Versículo 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E se assentou no meio da cinza, a gente vai detalhar mais adiante, mas mostra que Jó,
estava num estado miserável. Assim agia as pessoas pobres, miseráveis, doentes, leprosos, ficavam no meio das cinzas. O objetivo geral da lição é mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. A provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Na condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Esse um pecador revoltado e arrogante está entre aspas. Deu uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Nós estamos falando de 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Cenas difíceis de esquecer. Refletir como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Essa lição será ministrada em 3 capítulos. O capítulo 1, a tragédia de natureza econômica. Capítulo 2, a tragédia de natureza familiar. E o capítulo 3, a tragédia de natureza física e psicológica. Então, vamos começar capítulo 1, a tragédia de natureza econômica. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os do Oriente, isso no início do livro. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade de Jó, o homem de Uz, contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medida pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele, a serviço de Jó. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras, e não um nômade, como alguns autores supõem. Os bois, e da mesma forma as ovelhas, ofereciam a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo
a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e, em muitos casos, hoje também o é. Onde o escritor diz crise de mercado, eu diria uma crise conjuntural que pode ser local e pode ser nacional ou internacional, como é o caso do momento da pandemia que estamos passando nesse ano de 2020. Essa crise, ela trouxe sérios prejuízos a alguns segmentos muito determinados. Então, por exemplo, foram muito prejudicados financeiramente o setor de escolas particulares, restaurantes, motoristas de aplicativos e, claro, algumas igrejas também, né? Casas de eventos também foram prejudicadas. E então note que isso é uma conjuntura internacional. Essa crise trazida pelo coronavírus poderia ser uma coisa apenas nacional e assim por diante. Para o empreendedor faz a diferença o que acontece no local onde ele produz, onde ele entrega, para onde ele vende suas mercadorias. É isso que o autor estava dizendo aqui. Então, nem sempre a gente vai colocar na conta de algo sobrenatural. Uma queda, um revés nos negócios pode ser oriundo de uma crise, nesse caso da pandemia, uma crise internacional. A síntese do capítulo 1, a tragédia de natureza econômica atingiu Jó tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo. Capítulo 2, tragédia de natureza familiar. Essa tragédia atinge de forma diferente seus filhos e sua esposa. Estou falando filhos e esposas de Jó. Quanto aos filhos, a tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz, abre aspas, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. A lição é bem detalhada, os assuntos são bastante assim específicos. Portanto, se você quiser ter um entendimento melhor, eu considero que não é demais se você assistir esse vídeo até 2 vezes pelo menos. E já que a gente fala isso nesse ponto, lá na leitura bíblica, na leitura inicial, eu fiz a leitura dizendo primeira má notícia que chega para Jó, depois segunda eu elenquei os momentos de 4 más notícias. O inimigo tinha autoridade, já tinha capacidade para levar esse mal a Jó. Então ele não iria esperar. Também a gente já pode adiantar aqui, depois quando Jó fica naquele estado deplorável de enfermidade que vai da ponta dos pés até a cabeça,
e ele se raspando com cacos lá no meio das cinzas, o livro não diz quanto tempo isso durou. Então, o que há é algumas hipóteses, considerando o estado que ele estava, o tipo de enfermidade que poderia ser para Jó depois, até ele se refazer e ter suportado isso. Então, fala-se que esse período dele de enfermidade não deverá ter sido superior a um ano, mas tudo isso são conjecturas das pesquisas que têm sido feitas sobre esse texto. A Bíblia não relata e também não diz, depois que ele ficou doente, quanto tempo ele ficou enfermo até ser curado, ser restabelecido por Deus. Quanto aos filhos, a tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz, abre aspas, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Um texto que tem aqui, entre aspas, também, a exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Quanto à esposa, a frase, abre aspas, amaldiçoa a Deus e morre, fecha aspas, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Há autores que tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo, abre aspas, você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta. Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte, fecha aspas. Outros procuram atribuir um sentido ao texto, o qual ele não tem, o qual o texto não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento, contra os dois entendimentos que foram apresentados. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca confirma esse fato. E também ficamos diante da oportunidade de aplicarmos uma das regras fundamentais da hermenêutica. Bom, vamos falar então hermenêutica bíblica, né? Porque existe também a hermenêutica jurídica. Mas um dos fundamentos de interpretação da hermenêutica bíblica é examinar o texto e examinar o contexto. Então, nesse ponto aqui, quando a mulher disse amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó retrucou, mulher, como qualquer louca falas tu. Então agora já em outro ponto, né, no versículo seguinte, a gente consegue entender que Jó estava repreendendo sua esposa por essa frase infeliz. Então, nesse sentido, a gente fica com o entendimento tradicional mesmo desse texto. A melhor hermenêutica é essa. Ela realmente se desesperou pelo quadro, como perderam as coisas de uma hora para outra, e por fim viu seu marido perder também a saúde. É isso que está colocado aqui. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar,
divórcios, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Se você faz parte desse universo, ou seja, se você tem problemas dessa envergadura no meio de sua família, aguarde mais um pouquinho, porque nós temos uma palavra, eu tenho uma palavra de Deus para você nesse sentido. A síntese do capítulo 2 é: Jó perdeu 10 filhos em um só dia e sua esposa instou-lhe a abandonar a fé em Deus. Capítulo 3. Tragédia de natureza física e psicológica. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens materiais e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. O texto sagrado diz que o diabo, abre aspas, feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até ao alto da cabeça, fecha aspas. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para o Monte de Cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Trágico. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca Jó amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Há uma passagem no livro, talvez seja até mais explorada no decorrer ainda das próximas lições, em que Jó diz assim: maldito seja o dia em que nasci, que esse dia seja apagado. Aí algumas pessoas sugerem, então que Jó nasceu no dia 29 de fevereiro. Não há amparo bíblico para fazer essa afirmação. Jó pode ter nascido, se for por essa frase, pouco mais que uma coincidência, porque em nenhum momento está cravado. Até porque aí a gente teria que entrar na história do calendário. O Jó é ali um contemporâneo de Abraão, teria vivido um pouco antes de Abraão ou um pouco depois. E aí, para a gente ter esse calendário como nós temos hoje, esse calendário já é a posteriori, então não há nenhum embasamento para isso. Então, se for para mencionar, apenas aí como uma especulação, mas não se pode cravar isso. Eu sempre gosto de deixar claro, né? O que a Bíblia fala, aí a gente pode cravar. O que a Bíblia não fala, a gente não pode cravar. Não pode, não deve, e enfim, é a maneira como a gente deve estudar as Escrituras. A síntese desse capítulo 3: além de perder bens e familiares, a tragédia atingiu a saúde física e mental de Jó. Concluindo,
Nessa lição, vimos o drama de Jó que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca Jó permaneceu de pé diante da provação. Respondendo à pergunta de abertura do vídeo, quem teme a Deus pode passar por duras provas financeiras e familiares? A resposta, claro que pode. E aqui eu vou ter que emendar. Se você ouviu, mas eu ouvi uma pessoa dizer, e era crente, que dizia que crente não fica doente, que crente sempre é próspero. Eu tenho que dizer uma coisa, se alguém fez uma afirmação dessa, ele não sabe exatamente o que é ser crente e ele não entende nada de condição espiritual. Jó, ele ficou pobre econômico e financeiramente, ele ficou enfermo fisicamente, mas espiritualmente ele estava super sadio, até pelas razões que a gente ainda vai explorar no decorrer, ainda nesse espaço aqui da conclusão. Então tem que separar uma coisa da outra. Pode acontecer, é prova. O apóstolo Paulo, ele também fala que Deus que ele teve um espinho na carne, que a gente não sabe como é que é esse espinho, se era literal, se não era literal, como é que isso doía nele, se a dor era física, se a dor era emocional, mas a princípio ele sentia dor física também, ainda tem as chicotadas que ele levava, no mínimo tinha ali uma convalescência, um período de convalescência, depois de levar uma série de 40 chicotadas, certamente necessário, sentindo o corpo dolorido. Então, alto lá para esse tipo de questão. Jó virou lenda no melhor sentido da palavra. Primeiro, que sua história é verdadeira. E segundo, que as Escrituras Sagradas reservam a ele um espaço, reserva expressões a Jó muito ricas e que só poucas pessoas do Antigo Testamento alcançam essas palavras ou algo parecido. Poderíamos colocar aí, que eu me lembro agora, Jeremias, porque Jeremias depois no Novo Testamento é comparado com o Senhor Jesus, né? Alguém chega para Jesus e pergunta: quem tu és? Tu és João? Tu és um dos profetas? Tu és Jeremias? Então, para Jeremias foi o maior elogio que ele recebeu, evidentemente, alguns séculos depois. Mas no caso de Jó, a gente vai mostrar aqui também há questões de muita grandeza que é apresentada ao se mencionar Jó nas Escrituras. Em Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 20, bem como em Tiago já no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 11, Jó entrou para a história bíblica como paciente, justo e temente a Deus. O versículo de Ezequiel e o versículo de Tiago está aí no vídeo para você acompanhar. A você que nesse momento lida com problemas difíceis de família, todo problema de família é um problema difícil, né? Chega a ser até pleonasmo a gente dizer isso, porque se é com a família e se não for difícil, não chega a ser problema. Lembro que além da história de Jó, a Bíblia nos mostra outras passagens de perdas familiares. Eu consigo aqui nesse espaço pelo menos 3 passagens. A mulher de Finéias, ao saber que Israel perdera a batalha para os filisteus, ao saber que seu marido havia sido morto nessa batalha, ao saber que seu sogro Eli
morreu quando soube dessas primeiras notícias. Ela acabou entrando em trabalho de parto e dando à luz a um menino. O segundo caso, no livro de Ruth, se narra a história de que Noemi deixou as terras de Israel num período de fome e foi para Moabe, ela, seu marido e seus 2 filhos. Lá, seus 2 filhos se casaram com Ruth, que dá nome ao livro, e Orfa. Atenção para esse Orfa aí, tá? Antes que alguém saia dizendo aí que alguém casou com uma mulher que era órfã, que não tinha pai nem mãe, não é nada disso. Orfa é nome próprio, é o nome dela, tá? O nome dela podia ser Maria, podia ser Joaquim, o nome dela é Orfa. Talvez no português não seja comum a gente usar esse nome, mas o nome que é dado a ela era uma moabita, lá das terras de Moabe. Passado algum tempo, Noemi ficou viúva, ou seja, o marido faleceu. E no momento seguinte faleceram também os 2 filhos. E Noemi ficou apenas na companhia das 2 noras. O livro até trata ali da conversa da Noemi, mandando que elas retornassem à terra delas. É uma história muito bonita. Mas o ponto é que, mesmo assim, Noemi permaneceu fiel ao Senhor. Ela disse: o Senhor pesou a mão sobre mim, no sentido de que tudo que nos acontece tem, no mínimo, a permissão de Deus, porque Deus é Senhor de tudo. Mas mesmo assim ela não blasfemou. E acabou, a história continua no livro. A Noemi volta com Ruth para a terra de Israel. Depois Ruth vai, se casa com Boaz, e aí dali surge a ascendência do rei Davi. É uma história muito bonita. Depois, se tiver um tempinho, o livro é pequeno, ele não é longo não. Tem talvez umas 2 ou 3 páginas. Aí você vai lá e lê o livro de Ruth se você não tiver com essa história bem familiarizada. Mas então 2. A mulher de Finéias, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 13, e essa história de Orfa, que está em Ruth, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 4, a história da mulher de Finéias. E a história de Noemi e Ruth está no livro de Ruth, capítulo 1. E tem ainda a história de Davi, que está em 2 Samuel, capítulo 13. Davi, mesmo sendo rei de Israel e homem segundo o coração de Deus, o título de Davi também é muito forte, porque foi inédito, ninguém recebeu isso, nem antes nem depois. E claro, a gente está falando de personagens do Antigo Testamento. Sendo rei de Israel, Davi teve que conviver em ver sua filha violentada pelo irmão, outro filho de Davi, chamado Aminon. Davi, naquele desespero, o que fazia, o que não fazia, tentou administrar a situação, e tempos depois ele vê então esse Aminon ser assassinado pelo outro irmão, o Absalão. Então observe o drama de Davi, e sem contar depois que ele teve um de seus filhos ali com Betseba, a mulher que ele mais amou, enfim, mas foi vários problemas de família. Claro, quem entende mais a Bíblia vai dizer, mas ali foi a mão do Senhor. Claro que foi, mas eu estou querendo chamar a atenção que há relatos na Bíblia de pessoas que passaram por grandes pressões. Geralmente a gente chega ali na página, a gente lê com uma rapidez muito grande, ou então aquela leitura bíblica, às vezes na hora do culto, aí depois, tem aquela situação que às vezes alguém lê o texto, mas aí quando vai pregar fala outra coisa, e enfim, mas o ponto é que são situações difíceis, e as pessoas permaneceram fiéis a Deus e foram recompensadas por isso. Eles creram o tempo todo, que Deus sempre é capaz de transformar maldição em bênção, ainda que isso seja no tempo de Deus. A gente fica agoniado quando a gente está num problema, numa adversidade, mas quando é que isso vai terminar? Às vezes a gente fica agoniado, isso é humano, mas isso
tem um limite. A gente tem que estar o tempo todo confiando em Deus, porque Ele é Senhor da história. Isso tudo para quem está de fora sempre pode parecer fácil, né? Como eu disse recentemente, todo peso no ombro alheio é leve. E para terminar, vale a pena ser fiel a Deus e perseverar, mesmo diante de adversidades, por mais severas que sejam. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ajude a divulgar. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.